Olá, pessoal! Gostaríamos de dar as boas-vindas ao quinto episódio do Fortinet Brasil Podcast. Esse aqui que é o nosso espaço para trazer novidades, tendências do setor de cibersegurança. Hoje, inclusive, nós vamos conversar sobre o papel do CISO, a gente vai falar sobre o futuro do CISO, a gente vai trazer até temas como ChatGPT como aliado ou mais um problema aí para os CISOs quando a gente pensa pelo lado corporativo. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Jaime Chanagá, que é Field Chief Information Security Officer da Fortinet para América Latina, Canadá e Caribe. Mas antes de convidá-lo aqui a se apresentar, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a clicar aqui na nossa descrição para que vocês possam conhecer mais das nossas redes sociais. Por lá, a gente também traz outros conteúdos que são super relevantes para que vocês fiquem por dentro de tudo que acontece no mercado de tecnologia e cibersegurança. E se você estiver chegando agora, também não tem problema. Pô, ele é meu primeiro episódio de podcast aqui da Fortinet. Você pode conferir os outros episódios, nós tivemos conversas muito interessantes com outros profissionais e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de chamar o nosso convidado, Jaime Chanagá. Seja muito bem-vindo, Jaime. Muito obrigada por ter aceito esse convite, que inclusive eu vou dar aqui um pequeno spoiler. Surgiu em um almoço super descontraído, juntamente com a Caterine, a minha para aqui na Fortinet. A gente falou tanto, né, Jaime, que nós não poderíamos deixar de ter esse momento aqui para trazer um pouco sobre a sua trajetória, suas vivências e quem que é, né, esse CISO, quem que é essa pessoa dentro das corporações. Eu já gostaria de começar aqui pedindo para que você se apresente para os nossos convidados, né, para os nossos ouvintes, não só pelo lado do LinkedIn, mas além dele também. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Poliana. É um prazer verdadeiramente estar aqui com todos vocês para compartilhar essa visão de que é um CISO. Eu sei que vamos a falar de muitas coisas interessantes hoje, Poli. Jaime, antes mesmo da gente começar aqui, eu lembro que no nosso almoço você trouxe um pouco sobre a sua ligação com segurança da informação, que já vem de uma longa data. Então eu queria que você contasse um pouco como que é a sua história para entrar dentro desse mercado e até para que você se tornasse o CISO que você é hoje, se você puder compartilhar um pouco. Claro que sim, Polly. É um prazer compartilhar um pouco dessa história. Como você falou, é uma história que tem muitos anos. Eu lembro, incluso de criança, eu sempre tive o sonho de ser delegado federal, alguma coisa assim, por esse estilo, né? Investigador de crime. E hoje tenho o privilégio já, uma carreira de 28 anos, de exercer como CISO interno e externo de diferentes organizações por mais de 21 anos. Tive o privilégio de trabalhar com empresas pequenas, médias e enterprise, empresas globais, também com muitos clientes de todos os setores da indústria. Mas esse caminho, essa história começou desde que eu era criança. Eu lembro que eu tinha uma paixão por a tecnologia. Acho que todos nós que estamos nesse mundo de tecnologias tivemos essa atração à tecnologia, a descobrimento, a aprendizagem. Então, eu acho que isso foi muito interessante, como eu nunca imaginei que terminaria em cibersegurança. Quando comecei a carreira na parte técnica, administração de redes, reparação de equipes, equipamentos de computadores, impressoras, coisas assim. E com os anos fui aprendendo novas coisas, pesquisando novas informações. Gostei de aprender o que estava nascendo naquele momento com a cibersegurança. E hoje é um dos desafios mais grandes que tem nas organizações. Então, para mim, verdadeiramente é um privilégio trabalhar nessa indústria de cibersegurança como CISO, como líder de cibersegurança para organizações, ajudando a formular estratégias, implementação de planos, desenvolvimento de operações de cibersegurança. Perfeito, Jaime. Assim, se a gente fosse parar para falar só sobre a sua história aqui, né, e da sua trajetória para chegar onde você está hoje, eu tenho certeza que a gente precisaria gravar um outro episódio. Produção, fica aí a dica.
termos mais um episódio depois para a gente explorar mais. Mas hoje, Jaime, eu queria trazer aqui para nossa conversa alguns outros tópicos que estão bastante em alta, né? A gente sabe que cada vez mais o mundo ele está se conectando, né? Conectado aí com o avanço da transformação digital e outros acontecimentos, né? Como, por exemplo, a pandemia, que impulsionaram muitas mudanças. É claro que dentro desse cenário existem as vantagens e desvantagens, né? Então a gente percebe aí através de notícias, e você mais do que ninguém pode falar sobre isso, sobre o quanto aumentou o número de ataques cibernéticos, né? O que prejudicou muitas organizações ao longo dos anos. E aí, com o crescimento desses acontecimentos, né? E o excesso de dados que estão sendo gerenciados pelas empresas, isso ressalta cada vez mais a importância de um profissional exclusivo olhando para isso, né, dedicado a essa proteção das informações, que no caso também é um dos papéis do CISO, né? Então eu queria que você conversasse hoje com a gente, falasse como que esse profissional ele cuida dessa segurança dos dados dentro de uma empresa, até para que a gente consiga entender melhor qual que é o papel, né, tanto dentro da organização quanto do mercado. Eu sei que não se limita somente a isso, a gente vai falar disso mais para frente. O CISO está muito mais atrelado do que somente a proteção de dados, mas eu queria que você apresentasse o papel desse profissional para os nossos ouvintes. Com certeza, Poli, obrigado por a pergunta. Eu acho que essa função de proteção de informação é muito relevante e importante para os CISOs de hoje. Desafortunadamente, na América Latina temos uma brecha de oportunidade, porque muitas organizações não têm um CISO nomeado. Então, eu li uma estatística o ano passado que falava que dentro da América Latina, menos de 1% das organizações do setor privado ou público tem um CISO. Então, se precisa essa figura de liderança com uma equipe, certo? Um CISO não pode fazer tudo. Um CISO não vai ficar um robô fazendo toda a proteção das informações, mas precisa essa liderança, essa visão estratégica para criar os planos, as estratégias, as arquiteturas com o time desse líder, para apoiar as organizações nessa missão crítica de proteção de dados. Você falou algo interessante, Poli. Moramos em uma era que eu acho se pode chamar de a era da hiperconectividade, de convergência, né? Hoje temos muita informação, mais informação que existiu em toda a história da humanidade. E cada dia temos mais conectividade, mais interação em nossas vidas diárias e precisamos dessas proteções. Outra estatística que eu li ao começo desse ano, 2023, falava que a população global, temos 40% da população global que ainda nunca se conectaram à internet. Imagina isso, 40% da população global não conhece que fica um e-mail, um endereço de e-mail, uma rede social. Imagina o momento que essas pessoas entrem, se conectem, recebam essa conectividade. Vai aumentar o risco não só para eles, mas para outras pessoas que já estamos na internet. A gente percebe, através da sua fala, que mesmo com essa hiperconexão, e aí você trazer esse dado, eu acho que é super relevante, né, de 40% da população ainda não ter o acesso que nós temos, por exemplo, no nosso dia a dia. Isso faz com que a gente entenda que sim, o CISO, como você falou, ele tem esse papel muito estratégico de olhar muitas vezes não, né, não somente para dentro da corporação, mas para o mercado e as suas movimentações. Eu lembro que no ano passado a gente até participou de alguns eventos juntos e algumas discussões, e uma delas trazia qual que será o papel do CISO no futuro. Porque olhando hoje, o CISO já é aquele que tem que estar atento aos desafios diários e ao que vai surgir. E aí eu lembro que eu vi até alguns termos, ontem até em conversa contigo a gente falou sobre isso, né? Sobre o CISO 5.0, o BISO. A gente sabe que são apelidos e versões, mas todas tentam evidenciar um executivo menos técnico e mais estratégico. E aí eu queria ouvir de você qual que é a sua visão sobre isso. Você já trouxe aqui essa importância do papel, né, do CISO dentro de uma corporação, mas quando a gente fala do futuro desse profissional, para onde que a gente deve olhar? Bom, primeiro, Poli,
eu não quero utilizar esse apelido de CISO 5.0 porque eu teria sido CISO 48. E eu acho que eu não sou um iPhone. É verdade. Então, eu penso que sim, a carreira do CISO mudou nos últimos anos, viu? Quando eu comecei a carreira, eu lembro que, estamos falando já mais de 20 anos, o CISO era considerado um líder técnico. E o CISO, normalmente, dentro da estrutura da organização, ficava dentro do time do CIO, né? Que por muitos anos tem sido o líder que ajuda as organizações na transformação digital, na adaptação de novas tecnologias. Mas o rol do CIO continua sendo muito importante, mas o rol de CISO também é importante. Precisam os dois estar ao mesmo nível, porque os dois têm duas funções diferentes. Então, nessa evolução do papel do CISO de 20 anos antes e agora o CISO presente, sim, tem mudado muitas coisas. Alguns nós já temos mais cabelo gris ou cinza, né, por o estresse do trabalho. Mas algo interessante que eu ouvi uma estatística esse ano que fala que para ano 2025, 50% dos CISOs deixarão a profissão. Agora, Uau. Quando mais precisamos CISOs, com experiência, com conhecimento, com visão, com essa voz de liderança, é quando mais CISOs vão deixar a profissão. Por que eles vão deixar a profissão? Muitos fatores. Alguns estão simplesmente sobrecarregados com trabalho. Olha, o trabalho do time de segurança, não só do CISO, é muito forte em muitas organizações. Eles têm muita responsabilidade. Eu acho que a única profissão que fica perto de um time de segurança, seja engenheiro, arquiteto, CISO, em comparação a outras profissões, pode ser de médico, porque você está on call todo dia. Você está de plantão 24 horas ao dia. Isso faz muito sentido, Jaime. Eu até, na pergunta que eu trouxe para você sobre o papel do CISO, uma das coisas que às vezes as pessoas ficam até presas, né, a essa nomenclatura, mas que eu acho que é legal a gente trazer aqui para nossa conversa, é que o CISO em si, ele não precisa, ou muitas vezes ele nem tem esse nome CISO. Né? Você falou agora sobre a carga de trabalho, sobre o volume, né, de trabalho que existe para esse profissional, mas muitas vezes a gente tem um profissional dentro da área de segurança da informação, atuando como um CISO, mas não tendo esse nome, certo? Com certeza. Em muitas organizações é comum esse fato que você falou. Tem pessoas, o diretor de arquitetura, o diretor de engenharia, diretor de proteção de dados, eles têm a responsabilidade, não oficialmente, mas eles atuam como CISO. Então, hoje precisamos que essas pessoas sejam nomeadas por as organizações, que recebam o apoio do board, que recebam o apoio do diretor-geral, do CEO, porque fica muito importante essa função. Incluso, outra estatística bastante interessante fala que a nível global, para o ano 2030, 70% dos boards vai ter um experto de cibersegurança como membro do board. Então, o que pode ocorrer? Muitos CISOs que existem hoje vão terminar no board e vão deixar a profissão do CISO. Então, precisamos também a conscientização, a educação de parte dos boards corporativos no setor privado, dos diretores, altos diretores da empresa, de ter essa conscientização que precisam essa liderança, que fica hoje um tema de resiliência para todas as empresas de todos os setores. Perfeito, Jaime. Eu acho que nessa sua fala a gente já entende o quanto existe a necessidade de nós sermos cada vez mais profissionais voltados, né, para essa área, profissionais como CISOs. Eu acho que aqui fica até um convite quando a gente fala das novas gerações. A gente tem uma pergunta sobre isso que eu vou trazer mais para frente, mas acho que aqui já fica evidente que se você pensa em se tornar CISO um dia, você está no caminho certo, Jaime? Porque existe essa necessidade. Ainda falando sobre futuros e desafios, Jaime, a gente viu no começo desse ano um boom muito grande sobre
a chegada das novas inteligências artificiais, o tão famoso ChatGPT, né, e os impactos disso. E aí eu queria, Jaime, que você trouxesse para os nossos ouvintes como que você enxerga essas novas tecnologias, porque a gente sabe que existe um impacto delas também dentro das estratégias de um CISO, por exemplo. Principalmente quando a gente fala sobre riscos cibernéticos, né? E aí, quando a gente fala sobre inteligência artificial, eu queria que você dissesse se nós estamos falando sobre um desafio a mais, né, no dia a dia de vocês, ou um parceiro de segurança. Até antes de você responder, trazendo um pouco de um amigo, que eu estava conversando com um amigo meu, ele me mostrou um site que dizia: Will the robot take my place? Vai o robô tomar o meu lugar? Vai vir um chat, vai tomar aqui o meu lugar? Então eu queria saber se essa também é uma preocupação do CISO, e quando a gente fala, né, sobre inteligência artificial, é um desafio ou um parceiro de segurança? Essa é a pergunta que todos precisamos pensar, Poliana, porque, por exemplo, o ChatGPT é uma boa ferramenta que está nova, está nos princípios de uma evolução. Mas quando consideramos toda a inteligência artificial, acho que o desafio é esse mesmo. Os CISOs têm que decidir o uso correto das tecnologias como inteligência artificial para o bem ou para o mal dentro das organizações. Vou dar um exemplo. Nosso time de FortiGuard Labs, eles fazem pesquisas sobre ameaças, inteligência de ameaças. Eles descobriram no ano passado que vários grupos de Ransomware as a Service já estão incorporando inteligência artificial e machine learning, aprendizagem automatizado, dentro do mesmo código malicioso do mesmo ransomware. Então, o que quer dizer? Que os adversários já estão avaliando essas tecnologias, estão implementando o uso dessas tecnologias. Por isso, os CISOs hoje, os líderes de tecnologia, seja um CTO, um CIO, um CISO, eles precisam avaliar essas tecnologias também para suas defesas. A organização que não considere utilizar bem essas tecnologias para defesas vai ficar tristemente um passo atrás dos adversários, porque os adversários já estão utilizando essas mesmas inovações, poderíamos falar assim, em contra das mesmas vítimas que eles estão na mira com o foco para atacar essas organizações. Então, eu acho que nos próximos anos vamos ver uma mudança, vamos encontrar uma maturidade da mesma tecnologia de inteligência artificial que vai ser de benefício para as organizações, mas também tem que ser utilizado cuidadosamente, né? Eu penso também que nos próximos 12 a 18 meses iremos olhar governos também criando muita legislação, assim como tivemos legislação de privacidade, LGPD, em Europa, outras legislações, GDPR, para a privacidade. Eu acho que os governos também estão avaliando é um perigo a inteligência artificial para nossa defesa e segurança nacional, e também eles vão criar legislação do uso correto ou incorreto de tecnologias que podem ter um impacto real na vida das pessoas como inteligência artificial. Perfeito, Jaime. E agora a gente já deixa evidente aqui, através dessa pergunta e pela sua explicação, que sim, isso também é algo que o CISO deve olhar, porque nós estamos falando sobre segurança da informação, estamos falando sobre estratégia, então é algo que também vocês estão atentos com certeza, né? Eu lembro que, voltando ao nosso almoço, né, que foi o principal impulsionador para essa conversa, a gente falou muito sobre. Eu lembro que você me provocou com essa pergunta, Poli, você também poderia se tornar um CISO? E eu lembro que no dia eu até dei risada, achei que era uma brincadeira. E aí foi quando você trouxe a explicação que não, na verdade, sim, uma pessoa de marketing, ela também, dentro de uma empresa de segurança da informação, ela pode, ou dentro, né, dessa área, ela pode sim vislumbrar esse futuro. Então, agora trazendo o convite também para as novas gerações, né? Quando a gente fala sobre o CISO como profissão, quais são aí as dicas que você dá? O que você diria para alguém que se enxerga e até para aqueles que não se enxergam, né? Eu acho que vale aqui esse momento
para você trazer esse convite e qual que é o caminho, né? Se existir uma receita, eu imagino que não, mas se existir aí um passo a passo, o que você orienta as pessoas que pensam em se tornar CISOs no futuro? Obrigado por a pergunta, Polly. Eu acho que, olha, o rol do CISO, além de educação formal, que é importante, da capacitação técnica em alguns casos, hoje o rol do CISO é um rol um pouco mais diplomático e precisa estar um pouco mais alinhado ao negócio que a parte técnica. Não estou minimizando aqueles CISOs que têm um amplo conhecimento técnico, que é importante, né? Se eles tiverem isso, parabéns. Mas eu acho que hoje, né, como falava com um grupo de CISOs algumas semanas antes, eles falavam, olha, eu posso treinar dentro da minha equipe em novas gerações com hard skills, né? Hard skills são certificações técnicas, educação técnica, facilmente. Mas o que é mais difícil hoje ensinar as pessoas é soft skills. Como ser diplomático, como falar com um board. Um board corporativo tem pessoas de negócios que só entendem a linguagem do risco. Eles não entendem nada técnico. Então, para uma pessoa como você, e eu fui muito sincero no meu convite nessa conversa com você, de dizer, Polly, por que você não considera algum dia se focar para... Você pode chegar, as novas gerações podem chegar a ser CISOs, por que não? Você trabalha em marketing, parte do trabalho de marketing é ser uma boa comunicadora. Então, você já tem um dos soft skills mais importantes de um CISO, de falar com pessoas de diferentes focos profissionais. Através do podcast, você já está falando com pessoas diferentes. Em seu trabalho diário, você fala com parceiros, você fala com clientes mesmo de diferentes setores da indústria. Então, você já tem essa exposição a esses soft skills que são tão essenciais para um CISO, para um bom comunicador, para um bom líder, que pode comunicar a linguagem de risco em uma forma não técnica, mas também com o futuro, com capacitação técnica, você pode também trazer esses comentários ou traduzir os objetivos do negócio para as pessoas mais técnicas dentro do time de cibersegurança. E esse fica sendo o rol principal hoje dos CISOs. Ser bons comunicadores, eu gosto de utilizar uma ilustração. O CISO tem que ser um diplomático. O que faz um diplomático? Convida à mesa a grupos diferentes a ter uma discussão, a chegar a um acordo. Quizás não todos vão ficar felizes, mas o diplomático faz essa labor de unificar as pessoas, de trazer à mesa as pessoas. Então, quando eu falei isso para você, eu estava falando sinceramente. As novas gerações, vocês têm uma voz importante e um desafio importante. A cibersegurança, eu tenho certeza, em 15, 20 anos, quando eu já esteja aposentado e vocês estejam nas novas gerações no comando das empresas, vocês vão ter um panorama diferente de cibersegurança, mas é importante que hoje já comecem a pensar, olha, eu posso chegar a ser um CISO. Polly, depois da última vez que falamos, como você ficou pensando dessa pergunta que eu fiz para você, de você poder chegar a ser o CISO? Eu acho que mudou seu pensamento depois disso. Completamente. Na primeira vez que você fez a pergunta, eu fiquei, na verdade, um pouquinho desacreditada, né? Eu achei que era uma brincadeira. Você trouxe a explicação no nosso almoço hoje, com essa conversa, né? Ficou muito mais claro. E até as últimas duas convidadas que eu entrevistei aqui no podcast, elas trouxeram exatamente a mesma descrição que você trouxe de um profissional dentro de segurança da informação. Seja CISO, seja engenheiro, seja diretor dentro dessa área, o mais importante são as habilidades humanas. Então, são as famosas soft skills. O que é técnico, como você disse, a gente consegue aprender através de certificações. Então, assim, eu acho que de desacreditada, hoje eu estou inspirada a pensar seriamente aí nessa profissão como futuro. E eu acredito que fica também aqui, né, essa provocação para os nossos ouvintes. Essa nova geração que está chegando, né, dentro do universo de segurança da informação, se você se enxerga hoje, né, nessa posição,
Você já entendeu aqui as dicas, então acho que o caminho está livre e tem um convite muito bem aberto, né, Jaime, para que essas pessoas elas ingressem, porque vai ficar em falta daqui a pouco, né? Agora, para fechar nossa conversa, que está muito boa mesmo, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando. Eu trouxe uma pergunta aqui que não estava no roteiro, porque eu acredito que é importante, Jaime, você trazer como CISO qual que seria hoje o principal legado de um profissional como vocês para as novas gerações? Então, o que você acredita que qual que é o legado que não pode deixar de ser passado por um profissional como vocês? Obrigado por o tempo, Polly, por a pergunta, essa pergunta final, né, de qual é o legado que queremos deixar. Acho que como profissional de tecnologia e de cibersegurança por 28 anos, eu já estou pensando muito em que legado eu vou deixar, né? Acho que todos, depois de muitos anos de carreira, começamos. Eu não me vou aposentar por uns anos mais. Eu acho que tenho uns anos mais de trabalho. Tem bastante coisa ainda para fazer, né, Jaime? Sim, muita coisa para fazer, mas eu já estou pensando, como falei com você, e com outras pessoas que falaram dentro da Fortinet e fora da Fortinet. Olha, minha vida profissional, tendríamos para falar em outro momento com mais detalhe, mas eu sou muito abençoado por ter pessoas que foram bons mentores, que foram pessoas que me inspiraram, que me ajudaram a sair do caminho do hacker quando jovem e chegar a CISO. Mas essa é outra história para outro dia. Mas verdade. Esse caminho inusual de hacker a CISO, que me levou desde ser uma pessoa que podia terminar ruim na vida, fazendo coisas erradas no mundo de cibercrime, a chegar a ser um CISO, foi só possível por essa inspiração, por essa preocupação que tiveram essas pessoas de deixar um legado. Professores na escola que me encaminaram no caminho certo, profissionais o mundo de ciberinvestigações, que não vou falar disso agora, mas em outro momento falaremos, e outras pessoas profissionais que já estavam nos cargos de CISOs, ou CIOs, ou CTOs, que também me ajudaram a considerar coisas que eu nunca considerei em minha vida. Assim mesmo como você pode estar considerando agora como uma opção de carreira, o rol do CISO, eu acho que o melhor legado que podemos deixar como profissionais é essa inspiração a novas gerações. E você falou certo, para todos aqueles ouvintes de novas gerações que nos acompanham nesse dia, que eles considerem também essa possibilidade. O mundo de cibersegurança é um mundo para todos, um mundo de diversidade, de inclusão, e precisamos que todos considerem essas opções de carreira. E eu espero que quando eu me aposente, um dos legados que eu deixe, Polly, é algum dia ouvir que você ficou deciso de alguma organização. Jaime, sério, muito obrigada por essa conversa. Mais uma vez, o que eu conversei com a Tati e com a Mavi, né, fica aqui de mensagem. É muito importante a gente ter esse espaço para ouvir a trajetória de vocês, ouvir mensagens como essa, convites como esse. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por essa conversa. Eu gostaria também de agradecer a vocês, nossos ouvintes, que nos acompanharam aqui nesse 5º episódio, e já deixo um convite para vocês também participarem dos nossos próximos, né? Não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar e mandem também as dúvidas de vocês. A gente tem essa possibilidade hoje, né, através do YouTube, do Spotify, de ouvir também quais foram os feedbacks. Eu tenho certeza que podem ter surgido dúvidas, né, do lado de vocês sobre o papel do CISO em outras esferas. Então, o Jaime, eu tenho certeza que ele fica à disposição, né, Jaime, para responder aí outras dúvidas que surgirem, e até se for necessário a gente arruma aqui um outro espaço na agenda dele para termos mais uma conversa. Obrigado, Polly, e obrigado a todos os nossos amigos que nos acompanharam nesse dia. Até breve, pessoal!